Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Agora é basicamente 2 horas da manhã, né? Mas é o tempo que eu tenho pra gravar, então vamos lá. Gente, olha, quando a mulher tem um homem na vida dela, esse homem precisa fazer com que a vida dela se torne mais fácil, tá? Não faz sentido a mulher estar dentro de um relacionamento onde esse homem faça com que essa mulher se sinta sobrecarregada. A gente sabe que por conta da modernidade e tudo mais, as coisas mudaram muito, né? Inclusive a dinâmica do relacionamento. Então, hoje em dia, existem homens que eles não se esforçam nem um pouco pela mulher. Faz com que a mulher se sinta sobrecarregada com tudo, né? Com os filhos, com as responsabilidades. Existem, inclusive, mulheres que quando ocorre um defeito na casa que precisa de uma reparação, ela fica tão cansada de pedir ao homem para ir lá ajeitar uma torneira, fazer uma coisa na casa, que ela mesma vai lá e faz. Por quê? Porque ela não tem a paciência de esperar, porque sabe que vai demorar anos e anos, né? Para o cara fazer uma manutenção. Quando eu digo anos e anos, lógico que eu não estou falando anos e anos, né? Eu estou falando no sentido metafórico aqui da palavra. Porque tem muitos homens que, infelizmente, eles são muito desleixados, né, nas coisas que tem para fazer. E se a mulher não tiver uma conversa, né, não for aberta com ele, explicar e tudo mais, tem homem que não acorda para esse sentido, tá? Por quê? Eu digo a vocês que o erro disso tá na mãe, porque a mãe, ela tem que saber ensinar ao filho as responsabilidades do que tem que fazer. Independente de ser homem, o homem ele também tem que assumir algumas responsabilidades em casa, por exemplo, né? E aí eu vejo que muitas, né, dessas mães, dessas mulheres, passam a mão na cabeça, dá tudo de mão beijada pro filho, e aí acaba tornando o filho cômodo nessa área. Então, assim, é um ponto fora da curva uma mãe que ensina o filho a ter responsabilidades, a se virar desde cedo, a entender que a mulher dele é a parceira dele, não a empregada dele, alguma coisa assim, e deixá-la sobrecarregada de alguma forma. Eu estava até comentando sobre isso, né? Porque eu sou mãe de menino, né? Então eu pretendo, como mãe de menino, formar um homem que entenda o que é ter responsabilidade, que quando futuramente ele tiver um casamento, ele tiver um relacionamento, né, ele não sobrecarregue a pessoa com quem ele escolheu estar, que ele seja um adulto, enfim, funcional, né? Porque só quem tem problemas com a autonomia, né, que os pais faziam tudo e tudo mais, entendem, né, como você ter que ter autonomia depois de muito tempo sendo roubado de você, né? Porque muitas mães acabam roubando a autonomia dos filhos em relação às coisas e deixam eles simplesmente acomodados. E aí quando a mãe não, a esposa vai reclamar sobre alguma atitude, alguma coisa assim, ele já acha ruim. Já acha, ai, tá me criticando, ai, tá não sei o que, já acha a mulher chata, sabe? Rotula a mulher como chata. Sendo que não, a mulher às vezes tá pedindo algo óbvio, sabe? Tá pedindo às vezes o mínimo para que meio que ele faça a parte dele, porque ela tá fazendo a parte dela e espera que ele faça a parte dele. Então, mulheres, não caiam nessa conversinha, tá? Que muitos homens aí têm, de ai, você tá chata, porque você tá falando isso e tudo mais. Esse discurso de você tá chata é para deixar você sobrecarregada. É para fazer com que você leve tudo nas costas, sabe? Então, o relacionamento, gente, ele é sobre parceria, tá? Não faz sentido você estar num relacionamento se você tem que estar dando conta de tudo, sabe? Você dá conta das finanças da casa, você dá conta da casa, você dá conta dos filhos, você dá conta de tudo e pra ele sobra fazer o quê? Sabe? E isso, inclusive, mexe com a admiração. Uma das coisas que mantém um relacionamento é essa questão da admiração. Gente, acabou a admiração, acabou basicamente o relacionamento. Por isso que as pessoas, elas precisam aprender a cultivar a admiração no dia a dia do relacionamento. Você precisa ter atitudes que encantem o outro. Então, depois eu vou fazer um vídeo só falando das mulheres, né? Do que as mulheres precisam fazer dentro do relacionamento. Mas, assim, do que você espera de um homem, né? É que ele tenha atitude de homem. Só que parece que agora, hoje em dia, a gente tem que explicar, infelizmente, o óbvio. E é por isso que muitos relacionamentos estão dando errado. Por quê? Porque as pessoas, elas não observam o que elas precisam fazer dentro desse relacionamento. É só o que o outro precisa. Então a exigência é só pro outro, tá? Mas qual é a minha parte? O que me cabe fazer nisso, né? Por exemplo, eu tô aqui falando dos homens, né? Que as mulheres não têm que aceitar, mas as mulheres também precisam fazer a parte delas.
Por exemplo, se o meu parceiro ele trabalha muito fora e não tem tempo de dar conta da casa, eu preciso dar conta da casa já que eu não trabalho fora. Eu, no momento, não tô conseguindo dar conta da casa, tanto por causa do meu filho que é pequeno. Mas aí eu já deixei meu parceiro ciente disso. Eu disse, olha, quando ele crescer, quando ele começar a dormir mais, e eu de fato tiver tempo, porque o meu bebê ele não pegou chupeta, nada. Porque se ele pegar chupeta, ai meu Deus, ia ser uma paz, né? Eu conseguiria fazer as coisas em casa, não deixaria ele chorando. Aí tem gente que diz, ah, deixa eu chorar. Só que o problema, gente, de deixar chorar é que o bebê pode se esgoelar, pode se engasgar. Eu já vi relatos de bebês que se engasgam com a própria saliva. E Deus me livre isso acontecer, né? Seria desesperador pra mim que ele engasgasse. Eu sei manobras de desengasgo, mas é melhor evitar isso, né? E aí eu disse a ele, olha, eu vou dar conta das coisas da casa, não se preocupe. E ele disse, não, não tô cobrando isso de você. Então, assim, isso mostra pra mim o quê? Parceria. Isso tem que existir dentro de um relacionamento. Só que, infelizmente, muitos relacionamentos não possuem isso. Tem relacionamentos que, tipo, o homem não quer nem saber, entendeu? A mulher não conseguiu, por algum motivo, dar conta da casa, por exemplo, porque, sei lá, o filho adoeceu, ou porque tem que fazer alguma coisa com o filho. E o homem, ele não quer saber de nada. Pra ele, a mulher fica em casa com o filho, sabe? De braços cruzados, sem fazer nada dia tudo, porque ela é uma preguiçosa, porque ela não quer fazer, sabe? Eu tava até conversando com uma amiga sobre isso, que ela tava dizendo que essa era a percepção que o parceiro dela tinha dela. De que ela não tinha tanta responsabilidade, porque na cabeça deles, né, quando o homem ele não é parceiro, quando o homem ele não tá vivendo a rotina do dia a dia, ele cobra por quê? Porque ele não sabe como é. Na verdade, ele não aguentaria 15 minutos com a rotina da mulher. O homem ele não consegue ter, às vezes, a paciência que a mulher tem pra cuidar, pra zelar, pra nutrir, entendeu? Por isso que esse realmente é o papel da mulher quando se trata de nutrir, de afagar, então, a questão do filho, por exemplo, né? Porque eles não tem, tipo, não é do biológico deles, tá? Só que, assim, isso não justifica. Isso não justifica não ter parceria, não ter entendimento, porque a gente entra aí na questão da empatia, na questão dos valores, na questão do que a gente se percebe num relacionamento. Então, assim, é muito importante, né, antes mesmo de você estar dentro de um relacionamento, você ter bem definido quais são os seus valores. O que você espera de um relacionamento? Você espera que essa pessoa seja parceira? Você espera que essa pessoa ela te compreenda nas coisas que for para fazer? É importante, porque aí você vai conseguir selecionar melhor. E todos, né, os homens que você, tipo, que você tá conhecendo, alguma coisa assim, que não for dentro daqueles valores que você espera de um relacionamento, você não vai dar essa oportunidade, sabe? De evoluir para um relacionamento, gente. Porque, eu digo a vocês, tá? Relacionamentos, isso foi um estudo científico comprovado, tá? Relacionamentos é algo valioso mais para a mulher, tá? Para o homem também é, mas não tem o mesmo peso. As mulheres, elas são voltadas mais para nutrir, por vínculos. Então, as mulheres, elas são voltadas mais para relacionamento. Homens são voltados mais, assim, quando eu digo voltados, é tipo assim, construção cultural, né? Os pais ensinam os homens a pensarem o quê? Ah, no trabalho, em conquistas materiais e tudo mais. Então, tem homem que para ele tanto faz, como tanto fez dentro de um relacionamento. Então, o homem, ele não perde tanto por más escolhas. Eu sei que tem gente que pode discordar disso, mas não perde. Não perde por quê? Porque a vida dele não é tanto baseada nisso, mas da mulher é. Mas por que o da mulher? Porque a mulher tem a idade biológica dela, ela tem idade limite para ter filho. Então a vida dela ela precisa estar resolvida dentro daquela idade limite, entende? Para que ela tenha mais satisfação na vida dela. Já o homem não tem isso. O homem não tem, por exemplo, uma idade para ter filhos, né, fixa. Depois, com o passar da idade do homem, ele vai tendo mais dificuldade para ter filhos, por questão de longevidade e tudo mais, né? Mas a verdade é que a mulher tem sim idade. Eu sei que tem mulheres que às vezes ficam com raiva, né, quando a gente diz isso, porque vai dizer assim, ah, mas tem mulher que tem 40 anos que engravida. Gente, eu sei que, inclusive por causa da tecnologia, hoje em dia tem mulheres com 40 anos que engravidam e tudo mais. Mas a realidade mesmo, se você quiser ter uma gestação sem risco, sem tantos problemas e tal, é você ter ali em média até os 35, tá? Passou disso, é considerado sim gravidez de risco. Então, aqui a gente não vai discutir sobre essa questão de tecnologia, mas por quê? Porque isso é ciência, isso é biologia, isso é, tipo, fato, entendeu? A gente não discute fatos. Fatos é o que é e acabou, entende? E esse é o fato. Mesmo que hoje em dia as mulheres com 40 anos, elas engravidam e tudo mais. Aí a gente vai falar da Cláudia Raia, por exemplo, né? Que ela tem filho e tudo mais. E, enfim,
é sobre isso, né? Ela tem dinheiro para fazer um tratamento intensivo, não é a realidade da maioria das mulheres. A maioria das mulheres não tem dinheiro para um tratamento intensivo e tudo mais. E, enfim, né? Se você quer uma gravidez tranquila, sem ser de risco, tem ali até os 35 anos. Não discuta comigo, discuta lá com a ciência, tá? Então, assim, o que eu acho sobre isso, né? Como eu tô dizendo a vocês, essa questão da admiração sobre relacionamento. Essa questão da admiração é muito importante, tá? Acabou a admiração, acabou o relacionamento. Então, faça o possível para manter essa admiração. Por exemplo, se você é homem, né? Já que eu estou falando para as mulheres observar atitudes dos homens. Se você é homem, tenha, né? Atitudes que façam com que a mulher admire você, seja uma pessoa parceiro. Não deixe a sua mulher sobrecarregada com as coisas, porque quando você não entende as necessidades da mulher, né, ela fica sobrecarregada, inclusive ela desconta dentro do relacionamento, né? Então, dentro do relacionamento, ela começa a colocar tudo a perder, sabe? Nessa questão de vínculo e tudo mais. E aí o homem, às vezes, olha pra mulher e acha que só a mulher é o problema. Não, por que ela tá me tratando assim? Por que ela tá sendo assim? E muitas das vezes é porque ele não tá entendendo a necessidade que ela possui, tá? Outro discursinho que muitos homens têm hoje em dia, que as mulheres precisam ter cuidado, é de não ser pai. Ah, eu não sou seu pai. Aí, vamos dizer, a mulher espera que o homem seja provedor, né? E aí muitos homens dizem assim, ah, mas eu não sou seu pai. Não, teu pai é que tem que te bancar. Porque eu não sou seu pai e tudo mais. E, gente, isso é um discurso muito complicado, porque imagina se a mulher dissesse assim, ah, eu não sou sua empregada, não vou fazer as coisas em casa porque eu não sou sua empregada. Porque assim, se o homem ele não tem a obrigação de ser provedor, então a mulher não tem a obrigação de fazer nada, de cuidar da casa, de nada. Por quê? Porque ela não é empregada dele. Então assim, eu acho que esses dois discursos tá errado, tá? Tanto a mulher que diz que não é empregada, que não vai fazer nada, eu acho que tá errado. Tanto o homem que diz que não é pai dela e não tem que bancar. Porque não é sobre isso, entende? É sobre cada um entender o papel que tem que fazer. Aí tem gente que vai dizer assim, ah, retrógrado, machista, não sei o que, cada pessoa tem que fazer o seu papel, mas as coisas funcionam assim. Na verdade, as coisas funcionaram assim por milhares de anos. E não é agora que no estalar de dedos, por causa da modernidade, por conta de um discursinho, que as coisas vão mudar. Porque, gente, essas atitudes, esses papéis do homem e da mulher estão imprimidos na nossa biologia. Porque funcionaram assim milhares e milhares de anos. E não é, gente, o discurso que vai fazer com que essas coisas mudem, tá? Eu sei que as coisas têm mudado, mas é por isso que tem dado errado, entendeu? Se você observar bem como estão os relacionamentos hoje em dia, as coisas estão dando muito errado. Por quê? Porque as pessoas estão querendo sair do papel, sabe? Do papel do que aqui dá certo. A gente tem que seguir o que dá certo. Questionando não. Aí a gente diz, ah, mas eu não aceito. Ai, mas eu não acho certo. Mas você achar certo, você não aceitar, não muda a realidade, não muda os fatos. A gente tem que saber jogar de acordo com o jogo. A gente tem que fazer aquilo que dá certo fazer e acabou. Independente do que a gente acha, entendeu? Eu tinha minhas concepções a respeito de algumas coisas que eu ficava pensando assim, ah, mas eu não concordo, mas eu acho isso, mas o meu achismo sobre alguma coisa nunca mudou nada. Nunca mudou a realidade. Nunca mudou como as coisas funcionam e tudo mais. E quando a gente tenta não aceitar as coisas como são, a gente só quebra a cabeça, entendeu? Se o homem, por exemplo, não entender que a mulher ela é mais sensível, não é drama, não é frescura, não é tudo mais, é biologia, o cérebro da mulher funciona de forma diferente. Se o homem não tiver esse entendimento, ele vai quebrar a cabeça em todos os relacionamentos que ele entrar. Do mesmo jeito a mulher, se a mulher não entender que o homem ele é mais racional, mais objetivo, mais direto, né, que muitas vezes vê a gente como uma grande incógnita, né, não consegue nos entender. Se a gente não conseguir simplificar os nossos sentimentos para que o homem entenda e tudo mais, vai ter problema também. Então a gente precisa entender como cada um funciona. O homem precisa entender como a mulher funciona e a mulher precisa entender como o homem funciona. Então, mulheres, não caiam nesse papinho, sabe? De que, você precisa dar conta de tudo e que não sei o quê. E qualquer cobrança que você faça para o homem é como se fosse você estivesse pedindo muito dele, entendeu? Quando você pede respeito no relacionamento, quando você pede parceria no relacionamento, quando você pede que ele seja provedor. E ele vem com aquelas frases de que, tipo assim, eu não vim aqui pra te salvar, eu não vim aqui pra isso, porque não é sobre isso, entendeu? Porque imagina, né, se as mulheres também dessem essa mesma resposta que muitos homens dão, né? De que, tipo assim, eu não sou sua empregada, não. Tudo que o homem fosse, por exemplo, cobrar da mulher, a mulher dissesse assim, você tá me criticando? Mas você não sei o que. Entrasse nessa zona, né, de tipo de vitimismo, digamos assim. Aí os relacionamentos nunca dariam certo. Porque, gente, muitos relacionamentos só dão certo hoje em dia porque é a mulher que tá levando esse relacionamento nas costas. Porque
Os homens estão realmente complicados. Ah, mas não existe homem que presta. Aí eu já discordo, sabe? Aí eu já discordo, aí eu vou ter que discordar. Eu acredito que existe homem que presta sim, só que eles são a exceção, a regra. Você precisa filtrar muito bem, você precisa selecionar muito bem esses homens que você conhece, que estão dispostos enfim. Porque, gente, a juventude, ela não volta mais, tá? Então você precisa escolher bem com quem você vai passar seus anos de juventude. A juventude, para a mulher, ela é muito importante. Como eu expliquei essa questão biológica, se você quer ter filhos, se você quer construir uma família, você não pode estar perdendo tempo com homens que não vai levar a nada, sabe? Eu sei que existem muitas mulheres que querem simplesmente perder tempo por diversão. Aproveita da beleza dela, que tem vários homens interessados nela, para ela poder sair com vários homens, conversar essas coisas. Mas isso não leva a nada, sabe? Você tá perdendo o seu tempo. Em vez de estar conhecendo um homem que realmente vai te levar a sério, um homem que realmente vai construir algo com você. Se eu tivesse uma filha, eu diria tudo isso para ela. Eu diria para ela não perder tempo com homens errados, para que ela fosse objetiva na vida dela, definisse bem o que ela quer. Não, eu quero uma família. Não, eu quero isso, quero aquilo. E seguisse isso. E tudo aquilo que não fosse dentro do objetivo dela, que ela retirasse da vida dela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo.